seja bem-vindo ao mini curso de Educação Continuada. Hoje irei ministrar a aula 1 do módulo 1. Eu me chamo Ana Paula, sou aluna do curso de Nutrição da FRJ. Estou sendo orientada pela professora Fernanda Amorim e hoje iremos discutir sobre a avaliação nutricional de gestantes e crianças. A gente sabe, que é de extrema importância o acompanhamento do pré-natal para garantir a saúde tanto da mãe quanto para o feto. Então, o objetivo do pré-natal é de assegurar o desenvolvimento da gestação, permitindo o parto de um recém-nascido saudável, sem impacto para a saúde materna, inclusive abordando aspectos psicossociais e as atividades educativas e preventivas. E a avaliação do estado nutricional é um dos cuidados que estão dentro do acompanhamento do pré-natal. E a avaliação deve ser feita toda a consulta, a fim de acompanhar a evolução do ganho de peso durante a gestação e examinar se o ganho de peso materno está adequado de acordo com o estado nutricional da gestante no início do pré-natal. Então, deve-se lembrar que as intercorrências ocorridas durante a gestação ela pode repercutir em desfechos nutricionais negativos, tanto para a mãe quanto para o bebê. E deve-se ficar atento às alterações no estado nutricional, principalmente quando falamos em programação metabólica. E o que é a programação metabólica? É quando o indivíduo, em fases críticas de desenvolvimento, que pode ser a gestação, a lactação e a primeira infância, passa por situações de estresse, disfunção metabólica, alimentação inadequada, quando seu acesso a uma deficiência através do ambiente materno, o que irá repercutir em alterações epigenéticas, causando no feto adaptações metabólicas e adaptativas, o que irá favorecer também para o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis na vida adulta, como diabetes, hipertensão e afins. Então, por isso, o acompanhamento, a análise da qualidade, da quantidade da alimentação da gestante é tão importante, pois a gente consegue prevenir esse desenvolvimento de doenças crônicas nas próximas gerações. Para você estudar um pouco mais a fundo sobre a programação metabólica, você pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code e acessar os artigos científicos relacionados à programação metabólica. Por isso, o diagnóstico nutricional e o acompanhamento do ganho de peso correspondem a uma parte essencial dos procedimentos básicos da atenção à saúde da gestante e do bebê. E dentro da avaliação do estado nutricional, inclui a altura da gestante, o peso da gestante, o cálculo da semana gestacional e o IMC, tanto pré-gestacional como atual. Você também pode ter acesso ao caderno de atenção básica, que antes era descrito como pré-natal de baixo risco e hoje pré-natal de risco habitual, através do QR Code. E também estará disponível como material complementar. Para realizar a medida do peso da gestante, primeiramente, nós vamos precisar de uma balança eletrônica ou mecânica. Ela deve estar posicionada numa superfície lisa, plana e firme. E devemos sempre nos certificar do bom funcionamento e a calibração da balança, para que assim seja possível a gente garantir a qualidade das medidas coletadas, pois uma balança não calibrada ou funcionando de forma inadequada irá resultar em resultados errados, o que irá repercutir em condutas nutricionais equivocadas também. Então, não se esqueça de certificar do bom funcionamento e a calibração. Um outro ponto importante: a gestante deve estar livre de adornos, posicionada com roupas leves e descalças, sem sandálias, sem chinelo, sempre descalças. Agora, iremos demonstrar como realizar o passo a passo técnico para ser feito na prática da unidade. O primeiro passo vai ser de travar a balança, verificar a calibração, lembrando da importância da calibração. Caso a balança ela não esteja calibrada, gire levemente o calibrador até que a agulha e o fiel estejam nivelados. Posteriormente, vamos travar a balança,
posicionar a gestante de costas para a balança, com roupas leves, no centro do equipamento, ereta, com os pés juntos e os braços estendidos. Posteriormente, vamos destravar a balança, mover o cursor maior, que corresponde aos quilos, e o cursor menor, que corresponde aos gramas. Esperamos o nivelamento e travamos a balança. Logo após, vamos realizar a leitura da altura, de frente para o equipamento. Podemos falar em voz alta para evitar alguma confusão de resultado ou esquecer a altura da gestante. Então, você pode logo em seguida falar em voz alta e anotar no prontuário. Agora, iremos mostrar um pequeno vídeo demonstrando o passo a passo descrito pelo manual do Sisvan. A medida da altura da gestante. Primeiramente, nós vamos precisar de um antropômetro vertical. Ele deve estar posicionado numa superfície lisa, plana e sem rodapé. Devemos também certificar a distância correta do chão para garantir uma leitura fidedigna. Não se esqueça, a gestante deve estar livre de adornos, posicionados no centro do equipamento e descalças. Então, orientamos que a gestante fique ereta, com braços estendidos ao longo do corpo, os ombros, as nádegas, os calcanhares encostados no instrumento. Podemos verificar se os ossos internos dos joelhos e calcanhares estão próximos entre si. Orientar que o queixo da gestante fique nivelada ao chão. Podemos pedir para que ela olhe para um ponto fixo ao nível dos olhos. E ficamos ao lado da gestante para verificar o posicionamento correto e para realizar a leitura da altura. Para isso, movemos o cursor móvel do estagiômetro, encostando na cabeça e comprimindo o cabelo da gestante. Realiza-se a leitura, fale em voz alta para não haver esquecimento e logo em seguida anote. E como proceder para o diagnóstico nutricional da gestante? Primeiramente, vamos realizar o cálculo do índice de massa corporal, que é através da fórmula o peso em quilos sobre a altura em metros ao quadrado. Em seguida, calculamos a idade gestacional em semanas. Devemos arredondar a semana gestacional da seguinte forma. Se tiver 1, 2, 3 dias, consideramos o número de semanas completas. Agora, se tiver 4, 5, 6 dias, consideramos a semana seguinte. Então, como por exemplo, a gestante com 12 semanas e 2 dias, consideramos que ela tenha 12 semanas. Agora, se ela tiver com 12 semanas e 5 dias, vamos considerar que ela tenha 13 semanas. Após isso, vamos localizar na tabela a semana gestacional dela
e o índice de massa corporal, para que assim seja possível a classificação do estado nutricional. Então, nessa tabela, nós podemos verificar na primeira coluna está mencionando qual é a semana gestacional. Vamos encontrar a semana gestacional atual da gestante e ao lado vamos observar qual IMC foi obtido através do cálculo. Assim, a gente consegue saber se a gestante está no estado nutricional de baixo peso, se está adequado, se está com sobrepeso ou obesidade. E para realizar a avaliação nutricional da gestante, a gente pode utilizar de dois instrumentos. E temos a tabela 1, que é a estimativa de ganho de peso, vai nos indicar qual é o ganho de peso recomendado, segundo o estado nutricional da gestante no início do pré-natal, e a tabela 2, que é a curva de Atalar, vai representar a curva do MC segundo a semana gestacional. Essa curva ela pode pegar um direcionamento ascendente, horizontal ou descendente. Primeiramente, a tabela de estimativa do ganho de peso. Para a gente utilizá-la, a gente precisa ter o IMC pré-gestacional ou o IMC obtido até a 13ª semana gestacional. E como podemos ver aqui embaixo da tabela, o ganho de peso no primeiro trimestre é de 500 gramas a 2 quilos. E ela está de forma agrupada, ou seja, ela não diferencia para qual estado nutricional a gestante se encontra. Em seguida, no segundo e terceiro trimestre, nós conseguimos ver a orientação para cada estado nutricional. Essa orientação está por semana, ou seja, uma gestante com MC de adequado, ela deve ganhar, em média, 400 gramas por semana. Em seguida, nós podemos ver a recomendação de ganho de peso total na gestação. O peso que a gestante deve ganhar até o final da gestação. Uma gestante com MC de adequado, ela deve ganhar até o final de 11,5 a 16 quilos. Não devemos nos esquecer, para calcular a estimativa de ganho de peso, a gente deve considerar o quanto a gestante já ganhou, para saber o quanto ela ainda falta ganhar. E o outro instrumento para realizar o acompanhamento nutricional da gestante é a curva de Atalar. Nós conseguimos ver aqui embaixo qual é a semana gestacional da gestante, nós vamos localizar qual é a semana, e também qual é o MC atual da gestante. Então, conforme a gente for preenchendo, a curva da gestante ela pode se apresentar ascendente, descendente ou horizontal. A curva de Atalar, ela tem como vantagem de ser mais visual, ou seja, o profissional da saúde ou a gestante, ela consegue compreender melhor qual o estado nutricional ela está tendo. E assim, consegue ter uma ideia melhor, compreensão. Então, por isso, a curva de Atalar tem essa vantagem, ponto positivo. E ao lado, nós temos a tabela que vai nortear um profissional da saúde e como realizar um diagnóstico de cada consulta. A gente sabe que a gestante não deve apresentar uma curva horizontal, pois significa que ela não está ganhando peso durante a gestação. Nem muito ascendente, porque quer dizer que ela está ganhando muito peso, um excesso. E também não descendente, quer dizer que ela está perdendo peso. Aí devemos estudar se ela está tendo náuseas, saber qual é o motivo da perda de peso, se é enjoo, falta de aderência ao plano alimentar. Mas isso será um assunto a ser discutido nas próximas aulas do curso, na aula 3. Hoje iremos ficar na avaliação nutricional. E o que tem de novo? Há um artigo recém-publicado, agora em março de 2021, que fala sobre a curva do ganho de peso gestacional para as mulheres brasileiras. Você também pode ter acesso a esse artigo através do QR Code ao lado. Esse estudo, ele tem o objetivo de desenvolver uma nova padronização de ganho de peso para gestantes brasileiras e faz umas críticas às curvas de crescimento mencionadas anteriormente. Já que elas são baseadas em estudos multicêntricos, em alguns casos, as orientações de ganho de peso podem acabar ficando superestimadas. Como, por exemplo,
Uma gestante com MCID adequado, com segurança alimentar, não tem a necessidade de ganhar 16 quilos até o final da gestação. Pode ser muito. Então, a gente deve lembrar que quanto mais peso ela ganha durante a gestação, maior a chance desse peso ficar retido após o parto. Então, um estudo ele enfatiza a importância da individualidade, ou seja, cada mulher deve ser avaliada pelo seu próprio estado de saúde e o próprio desenvolvimento gestacional. E a gente consegue acompanhar um crescimento e desenvolvimento do feto através de exames como a ultrassonografia, avaliar como é a alimentação da gestante, a quantidade, a qualidade, se está em uma segurança alimentar ou uma insegurança, para que assim a gente consiga depois avaliar qual vai ser a orientação de ganho de peso. Então, para concluir, devemos sempre individualizar caso a caso. Agora, iremos discutir um pouco sobre como acompanhar o desenvolvimento e o crescimento das crianças. Então, para isso, vamos entender qual é o objetivo do monitoramento infantil. O papel é de avaliar o desenvolvimento, o crescimento e as condições de saúde da criança durante todas as suas fases. E nós sabemos que as fases da criança do desenvolvimento diferem de idade para idade. A gente pode considerar como lactente as crianças de 0 a 11 meses, 29 dias. Consideramos a criança como pré-escolar, as crianças de 12 meses a 6 anos e 11 meses e 29 dias. E as crianças consideradas como escolar, as crianças de 7 a 9 anos, 11 meses e 29 dias. E é preconizado pelo Ministério da Saúde que a gente realize a avaliação do desenvolvimento e crescimento da criança a partir de índices antropométricos, que a gente pode encontrar na caderneta da saúde da criança. E você também pode acessar a caderneta da criança através do QR Code ao lado. As informações disponíveis nas curvas de crescimento que temos na caderneta, elas estão em meses. Então, por isso é tão importante a gente padronizar a idade da criança. Como a gente pode fazer isso? A fração de idade até 15 dias aproxima-se a idade para baixo, isto é, o último mês completado. A fração de idade igual ou superior a 16 dias aproxima-se a idade para cima, isto é, para o próximo mês a ser completado. Um dos dados que a gente pode contar na caderneta da criança, além de dados sobre a gravidez, sobre o parto, a gente pode contar também o peso ao nascer, que reflete os problemas nutricionais ocorridos durante a gestação. Na tabela ao lado, a gente tem a classificação do estado nutricional de crianças imediatamente após o nascimento. Consideramos crianças que nasceram abaixo de 2,5 kg como baixo peso ao nascer, e crianças acima de 2,5 kg ou igual com peso adequado. Para ferir esse peso, nós precisamos de uma balança pediátrica, podendo ser a mecânica ou eletrônica. E como a gente pode aferir o peso da criança? Mais uma vez, aqui a gente vai mostrar qual o passo a passo técnico para realizar a prática na unidade, mais o passo a passo no manual do SISVAN, você pode encontrar no material complementar. Então, primeiramente, nós vamos parar a balança, verificar se ela está calibrada, lembrando sempre da importância da calibração da balança. Enquanto isso, vamos verificar com a mãe ou responsável da criança se ela está despida, livre de adornos, descalças. Devemos pedir para que a mãe ou responsável retire a fralda da criança para pesar. Se não for possível, pelo menos peça para ela trocar por uma nova. Também, se não for possível, ou mesmo com a fralda limpa, faça uma anotação, essa alteração na medida do peso num prontuário, deixe anotado. Em seguida, vamos colocar a criança no centro da balança. Pedimos para que a mãe ou o cuidador fique próximo dela, para tentar acalmá-la, manter o olho no olho. Aguardamos o peso que seja fixado
Podemos falar em voz alta para não haver esquecimento ou confusão do resultado e logo em seguida anotar no prontuário e na caderneta da criança. E como podemos aferir o cumprimento de crianças menores de 2 anos de idade? A gente precisa de um antropômetro horizontal ou infantômetro. Esse é um fotômetro, esse é o antropômetro horizontal. Ele deve estar apoiado em uma superfície lisa, plana e firme. Não se esqueça, as crianças elas devem estar livres de adornos, posicionadas no centro do equipamento, despidas e descalças. O primeiro passo, então, para aferir o comprimento, vai ser posicionar a criança no centro com a cabeça encostada na parte fixa do instrumento. O ombro, as costas, as nádegas, os calcanhares deve estar encostado na superfície. Os braços estendidos ao longo do corpo ou sobre a barriga. Devemos certificar que o pescoço está reto, o queixo afastado do peito. Podemos auxiliar para que as pernas e os joelhos estejam estendidos, manter os pés juntos, e em seguida levar a parte móvel do equipamento até as plantas dos pés, com cuidado para que não se mexam, fazer a leitura da altura, falar em voz alta e logo em seguida anotar. Para realizar a altura de crianças acima de 2 anos, que já ficam em pé, a gente utiliza o estadiômetro, que pode estar pendurado na parede, assim como demonstramos a medida de altura para gestantes, ou o estadiômetro que já vem incluso na balança. Solicitamos que a mãe retire da criança todo e qualquer objeto, presilha, xuxinha, se tiver de penteado que possa atrapalhar, peça para soltar. Devemos retirar o calçado da criança, mesmo que seja uma sandália, ela deve ficar descalça. Retire os casacos. Permanecer a criança com o mínimo de roupa possível. A criança ela deve estar posicionada, encostando o ombro, as nádegas, costas e os calcanhares no instrumento, no estadiômetro. Os braços estendidos ao longo do corpo, com as palmas da mão voltadas para a coxa. A cabeça deve estar posicionada no plano de Frankfurt, que é o queixo nivelado com o chão. Você pode ajudar a criança a manter o queixo na posição adequada, segurando. Você pode também ficar ao lado do instrumento para verificar se a posição está adequada e também para realizar a leitura ao nível dos olhos. Antes de realizar a leitura, a gente solicita que a criança ela expire e prenda o ar ao longo do final da expiração sem sair de posicionamento. Mas para algumas crianças pode ser um pouco difícil fazer essa orientação. Então a gente pede, respire e prenda o ar. Ou então não respire rapidinho, enquanto afere a altura. Isso tudo mantendo a posição isso tudo mantendo a criança na posição correta. Logo em seguida, descer o cursor móvel, realizar a leitura, falar em voz alta e anotar a altura. Então, como mencionado já anteriormente, a gente faz acompanhamento do desenvolvimento e do crescimento da criança a partir dos índices antropométricos que são encontrados na caderneta da saúde da criança. E temos como índice o peso por idade, que mensura a massa corporal da criança e relaciona a qualidade cronológica. Ele é adequado para acompanhamento do ganho de peso e reflete a situação global da criança. Porém, ele não reflete as intercorrências nutricionais ocorridas atualmente ou de forma aguda das pregressas ou crônicas. Então, é importante a gente complementar com outro índice. Temos como índice também o peso sobre estatura, que expressa a harmonia entre as dimensões de massa corporal e estatura. Ela vai nos indicar se a criança está em processo de emagrecimento, excesso de peso. E também temos o índice estatura por idade. Vai nos expressar o crescimento linear da criança. Este é o índice que melhor indica o efeito cumulativo de situações adversas que ocorreram durante o crescimento da criança. Então, a gente pode considerar que esse é o índice que melhor indica a qualidade de vida de uma população. E o último índice antropométrico que nós temos é o IMC por idade. Expressa a relação entre o peso
da criança e o quadrado da estatura. Ele vai nos indicar, então, se a criança está ganhando peso, se está em excesso de peso, e ele tem como vantagem de ser utilizado nas outras fases da vida também. E para interpretarmos os resultados nas curvas de crescimento, nós temos o percentil e o score Z. Para a avaliação do estado nutricional, assume-se que os valores antropométricos de uma população de referência seguem uma distribuição normal, em que a média e a mediana são iguais. Neste contexto, cada valor de score Z apresenta um valor de percentil correspondente. Por exemplo, o score Z corresponde ao percentil 50, isto é, em uma população saudável, espera-se encontrar 50% dos indivíduos acima e 50% dos indivíduos abaixo desse valor. Então, através do percentil, o score Z, fica mais fácil do profissional da saúde interpretar o resultado do estado nutricional da criança. E aqui eu trouxe um quadro resumo que identifica o estado nutricional da criança a partir de cada índice antropométrico. Então, nós devemos sempre ficar atentos se a curva de crescimento está descendo, porque isso representa que a criança está perdendo peso ou a estatura ela não esteja crescendo de forma adequada. Também é importante ficar em vigilância nesse score de -2 e -1. Apesar dele não ser classificado como baixo risco, ele está bem próximo do limiar. Então, é um ponto importante a se considerar. Dessa forma, conclui-se a importância da avaliação nutricional correta, respeitando o passo a passo, respeitando as orientações antes e durante das aferições, também lembrando da avaliação, da calibração da balança, do bom funcionamento, que ela esteja localizada de forma correta, para que assim seja possível que a gente faça um diagnóstico nutricional certeiro, para que posteriormente a gente faça uma conduta de forma certa e adequada. Não se esqueça de estar avaliando, acompanhando e atento às intercorrências nutricionais, pois essas intercorrências podem contribuir para um desfecho nutricional negativo, tanto para a mãe, quanto para o feto, quanto para as crianças. Eu deixo aqui meu muito obrigada, espero que todos tenham gostado do curso e também espero que possa ajudar na prática da unidade de vocês a partir desse curso.